nós possamos nessa noite estar com os ouvidos atentos, estar com os nossos corações voltados para entender a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor. Então, primeiramente, eu gostaria que você abrisse o Santo Livro, no livro de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 1, lá está escrito: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche sua Bíblia e feche os seus olhos. Pai eterno, estou aqui, Pai, na Tua presença. Tu sabes, Senhor Jesus Cristo, que sou o menor dos Teus vasos. Usa, Senhor Jesus Cristo, esse Teu servo para levar a palavra, para trazer a Sua mensagem, e para que todos aqui nessa casa ouçam e entendam, Senhor Jesus Cristo, com os seus corações abertos e com os teus ouvidos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra do Senhor hoje, ela tem um sabor amargo, porque ela vai mostrar para nós tudo que nós temos feito de errado, tudo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Porque quem tem fome e sede de justiça é como uma pessoa que todo dia tem vontade de comer. Quando dá meio-dia, o que você faz? Você tem vontade de comer, você sente fome, porque aquilo, o seu corpo começa a necessitar aquilo. Então você vai na cozinha, você busca alguma coisa, você faz alguma coisa, você vai a um restaurante, você busca de alguma forma alimento para o seu corpo, não é verdade? Mas a palavra do Senhor, ela é como alimento para o nosso espírito. E a pessoa que não tem fome e sede da justiça de Deus é porque está doente espiritualmente. Porque uma pessoa que tem fome, que não tem fome durante o dia, ela comia, ela se alimentava, mas de repente ela parou, ela não tem mais apetite, ela começa a emagrecer, ela começa a definhar, ela começa a ficar doente. E a pessoa que não tem fome e sede de Deus, ela começa a ficar doente espiritualmente. As coisas começam a não dar certo. Deus começa a buscar aquela pessoa incessantemente, e ela não tem vontade, ela não tem desejo. E sabe por que o povo de Deus hoje não tem desejo pelas coisas de Deus? Porque veio para a igreja por causa de outras coisas. Uma pessoa que está com fome e se alimenta somente de doce, somente de uma sopa rala, somente de qualquer coisa que ele acha na geladeira, ele não vai se saciar, ele só vai se sentir cheio e cada vez mais doente. Assim é o evangélico hoje, assim é o cristão hoje.
Nós não temos fome de Deus. Nós não temos fome de justiça. Nós não temos vontade de buscar a Deus incessantemente, de agradecer, de buscar. Quando você tem fome da justiça de Deus, ela te falta. Como assim, Walter? Ela me falta. Quando você vai a um restaurante e você come uma comida boa, uma comida com substância, um arroz, feijão, uma carne, você sai de lá saciado, porque aquilo te fez bem. Agora, se você vai num restaurante e só come um pouquinho de salada, só come uma coisinha ou outra, você vai sair daquele restaurante com fome. E os restaurantes de hoje em dia, que são as igrejas, estão oferecendo uma sopa rala, estão oferecendo uma comida sem força, sem substância para o cristão. Porque nós falamos somente daquilo que é palpável, daquilo que agrada o homem. Nós falamos somente daquilo que faz o homem feliz, quando na realidade Deus Ele exige de nós uma vida de entrega, uma vida de santidade. A igreja não pode fazer com que o cristão fique confortável no seu pecado. A igreja não pode fazer com que o cristão se sinta confortável fazendo o que está fazendo, porque o cristão não tem fome. Abra lá em Mateus 6, a página para frente. A partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem espiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar primeiro a justiça e o reino de Deus. Sabe o que essa palavra quer dizer, irmão? Se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu estou pedindo que o governo do Senhor venha sobre a minha vida.
digo isso, eu estou falando para Deus: Deus, eu vou agir conforme a sua lei. Você entendeu o que eu estou falando? Jesus, eu vou agir conforme a sua lei. Não é vou agir conforme a lei dos homens. Não é vou agir conforme tal pessoa me manda. Não é vou agir conforme eu acho que devo andar. Vou agir conforme a tua lei, Pai. E estando debaixo da lei de Deus, nós aceitamos a justiça dele. Amém. E aceitar a justiça de Deus, buscar a justiça de Deus, é quando você merece alguma coisa e Deus é justo com você. Deus é justo. Deus é justo. E essa é a pior das palavras, porque Deus é justo e você não é. Deus é justo, mas nós não somos. Nós buscamos outras coisas. Nós buscamos felicidade. Nós buscamos aquilo que é bom para o nosso corpo, aquilo que é bom para a nossa alma, aquilo que nos deixa feliz. E esquecemos que o que Deus quer de nós é a luta contra o pecado, é a luta contra aquilo que não é bom. Ao invés de buscar o pão, busque a justiça de Deus, que Ele está agradando ao Senhor 24 horas. Sabe o que é isso, irmão? É o tempo todo você ver o que está acontecendo à sua volta e falar: Deus não se agrada disso, não vou fazer. Deus não se agrada disso, eu também não vou fazer. A prioridade do cristão é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus a todo momento. Não fazer a vontade dele, não fazer a vontade do seu coração, porque o seu coração é falho, o seu coração é pecaminoso, o seu coração tem vontade de pecar a todo tempo. E nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos lutar contra aquilo que não é bom. Nós devemos lutar contra aquilo que não é de Deus. Por que é tão difícil para o cristão entender isso? Por que é tão difícil para o cristão aprender a ter fome de Deus? Sabe o que é ter fome de Deus? Fome da justiça de Deus. É terminar o culto, é ter vontade pela palavra. Walter, eu quero saber mais do que Deus quis dizer nessa palavra. Sabe o que é fome de justiça? É na segunda-feira, eu mesmo cansado, eu mesmo fadigado do trabalho, vir na oração, vir no culto, eu buscar a presença, buscar a justiça de Deus, eu estar a todo momento querendo estar perto da palavra de Deus, estar perto de quem possa me dar mais dessa comida. Se você tem fome, você vai para um restaurante. E no momento em que o cristão está com fome da presença de Deus, ele vai para a igreja, ele vai na casa do pastor, ele vai buscar alguém que possa passar para ele a palavra, ele vai buscar a marmitex que ele tem dentro de casa. Ele vai atrás do alimento, porque para ele está faltando alguma coisa. Se ele não orou, se ele não leu a palavra, para nós humanos, se a gente passa o dia inteiro sem comer, no final do dia, como que você está? Você está com dor de cabeça, você está cansado, você está fadigado, está faltando alguma coisa. Assim
Assim deve ser a vida do cristão. Eu não orei hoje, eu ainda não li a palavra hoje, eu não tive tempo, eu não consegui tempo ainda de ler a palavra, eu não consegui tempo para orar, para ajoelhar no meu quarto. Está faltando alguma coisa na minha vida. Eu não fiz. Está faltando alguma coisa na sua vida que você procura saciar com docinhos, com coisinhas pequenas. Nós buscamos saciar essa fome da justiça de Deus com a justiça dos homens, porque nós queremos ser curados, nós queremos bênçãos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você quiser, tudo que você precisar. Sabe a verdadeira sentido, a verdadeira tradução da palavra Jeová Jireh? Deus proverá para si. Deus proverá para si. Quando lá no monte Moisés foi dar seu filho, Abraão foi dar seu filho, Deus trouxe um cordeiro amarrado. Por quê? Porque Deus não abriu mão do sacrifício, mas abriu mão de Isaac. Deus não abre mão do teu sacrifício, irmão. Deus não abre mão da tua vida de santidade. Deus não abre mão de você lutar contra o pecado. Se você está em pecado, irmão, Deus não abre mão do teu sacrifício. Deus, é um sacrifício lutar contra aquele pecado. Glória a Deus. Porque se você nem tem vontade de lutar contra aquilo, é porque a sua salvação é nula. Abre primeiro Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma do mal. Em outras traduções fala: fuja de toda aparência do mal. O cristão ele tem que fugir de tudo que pareça mal. Imagine o que é mal. Se eu estou no meu trabalho e me pedem para assinar um papel, onde naquilo eu vou estar me envolvendo em alguma coisa errada, eu não assino. Se me pedem para fazer alguma coisa que vai contra os meus princípios bíblicos, eu não faço. Se o meu trabalho exige mais tempo de mim do que eu possa dar a Deus, olha, eu não consegui ir na igreja, eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar, porque eu estava trabalhando, eu estou trabalhando muito, no meu trabalho eu não tenho tempo, larga desse emprego, porque as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que pode me desviar de cumprir a vontade de Deus, eu fujo, eu me abstenho, eu crio uma distância daquilo. Se eu fizer alguma coisa que vai parecer para alguém, pode até não ser para mim, como nós estávamos falando, uma coisa que até para mim parece certo, mas para outra pessoa vai ter uma outra conotação, vai ter uma outra visão. Eu fujo daquilo, eu não faço. Todas as coisas
vezes o que eu estou fazendo não é pecado, mas está me tirando da presença do Senhor, está me impedindo de buscar a Deus, está me impedindo de ser um cristão regenerado. É isso que Deus espera de nós. Regeneração. Sabe o que é regeneração? É uma coisa que está deformada e precisa ser refeita, precisa fazer de novo. Nossa vida precisa voltar ao zero, voltar à estaca zero, ser feita novamente, ser regenerada, ser justificada. Só alcança a justiça de Deus quem aceita o governo do Senhor. Não é tão fácil como te disseram quando evangelizaram você. Não é tão fácil como quando te disseram que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não é tão fácil como quando te disseram que Jesus te ama e vai curar todas as suas doenças. Não é tão fácil assim, irmão. Servir ao Senhor não é tão fácil assim. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. E não é só a entrega de um momento, como nós estamos aqui, das 7 até as 9, ouvindo, louvando, e quando saímos daqui, brigamos em casa, chutamos o cachorro, brigamos com nossos filhos, maltratamos nossas esposas. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Evangelho sem Deus, evangelho sem transformação, não é evangelho de Cristo. Evangelho sem regeneração não é evangelho de Deus. Evangelho sem mudança de vida não é evangelho, não é conversão, é convencimento. E muitos de nós vêm para a igreja, aceitamos a Jesus como se Jesus fosse um coitadinho que eu venho e, coitado, eu vou aceitá-lo no meu coração. Não é nada disso. É Ele que te escolhe. Foi Ele que te escolheu lá na fundação do mundo. Foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida lá atrás. Então faça o que você quiser. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Não somos nós que aceitamos. E nós fazemos essa caricatura de Jesus Cristo na nossa vida. Alguém fraco, com a barba grande, um velhinho que acha graça em tudo que você faz, como uma criança. Que bonitinho, ele está dançando para mim. Que bonitinho, como ele está cantando bem para mim. Que bonitinho, ele está pecando. Não é assim, irmão. Não é assim que se leva as coisas de Deus. Não é dessa forma que nós levamos as coisas de Deus. Abre em 1 Coríntios 6. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Amém. Tudo que você faz, irmão, lá fora, no seu trabalho,
faça para Deus, mas faça de maneira que Deus esteja se agradando daquilo, não você. O sono, dormir até depois de horário no final de semana, não é pecado. Não é pecado. Porque se eu busco a justiça dos homens, é justo eu, durante a semana, acordar cedo todo dia, me dedicar ao trabalho todo dia. Daí chega o final de semana, eu quero dormir até mais tarde, porque é justo a justiça dos homens. Mas na justiça de Deus, irmão, que pede que você dê o melhor, o seu melhor para Deus, não para os homens. Se no domingo você tem preguiça de vir numa escola dominical, se no domingo você tem preguiça de levantar cedo para buscar ao Senhor, como você espera que Deus lhe acrescente as demais coisas? Como você espera que Deus lhe acrescente aquilo que você precisa? Se o melhor você não está dando para Deus, o melhor você está dando lá para o seu patrão. O melhor de você, você está dando na rua, você está dando para o mundo, você não está dando para Deus. Se nós buscamos a justiça de Deus, a justiça do mundo diz que eu tenho direitos. A justiça de Deus diz que você tem deveres. A justiça de Deus diz que você tem tarefas. A justiça de Deus diz que você tem que lutar contra você mesmo. Lutar contra você mesmo. Lutar contra a sua vontade. Lutar contra aquilo que o seu corpo pede. Isso é tão difícil nos dias de hoje, porque nós achamos que Deus está à nossa disposição, nós achamos que Deus está ali para nos servir. Nós aprendemos errado. Nós achamos que estamos fazendo tudo certo. Esse é o pior de tudo. Nós achamos que no nosso limitado conhecimento de Deus, nós estamos agradando a Ele. Abra em Mateus 19. A partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Às vezes nós achamos que o Evangelho é uma coisa que se joga, que se
se joga de graça. E esse homem, ele veio falar para Jesus: como eu faço para ser salvo? É como se chegasse aqui uma pessoa e perguntasse para a pastora Zefinha: como eu faço para ser salvo? Como eu faço para pertencer a essa igreja? E nós rapidamente passaríamos para ele algumas regras, as datas dos cultos. Só que Jesus não fez isso. Jesus teve uma negativa de cara. Jesus não desperdiçava o seu tempo, não desperdiçava a sua palavra com quem não quer. Jesus não desperdiça a palavra dele e a justiça dele com quem não quer. Ele perguntou: o que eu faço? E Jesus falou: segue todos os mandamentos. Ah, mas os mandamentos eu sigo. Eu sou um santo. Eu não mato. Eu não faço nada disso. Eu tenho guardado todos os mandamentos desde criança. Eu sou uma pessoa pura. E aí Deus, Jesus Cristo, vai no calcanhar de Aquiles dele, vai aonde dói. Porque muitas vezes quando nós questionamos a Deus, Deus mostra justamente aquilo que dói. Deus vai justamente naquela ferida. Aquele homem era muito rico e ele dava muito valor às suas propriedades. E Deus, vendo isso no coração dele, falou: se você quer ser salvo, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí eu fiz uma pesquisa. E sabe por que Deus falou dá aos pobres? Às vezes você tem uma coisa muito preciosa, uma coisa que é muito querida para você. Você tem que fazer um esforço enorme para abrir mão daqui. Imaginemos que seja um carro. Você tem aquele carro, você gosta daquele carro, você limpa, você faz tudo, mas você tem que abrir mão dele. Você pega e dá ele para um irmão, para uma pessoa que você sabe que vai cuidar, né? Agora quando Jesus fala, pega e dá aos pobres, pega e dá para quem você não sabe o que vai fazer. Pega e entrega de maneira que você não sabe o que vai acontecer. Aquilo que você tem de tão precioso, entrega como se nunca mais fosse ver aquilo. Isso é entrega. Abraão subiu naquele monte e ia entregar seu filho, sabendo que não ia voltar. Nós temos que entregar os nossos Isaques. Às vezes o seu Isaac é um emprego, às vezes o seu Isaac é um filho, às vezes o seu Isaac é o dinheiro, às vezes o seu Isaac é uma cura que você necessita, e você coloca aquilo para Deus como se Ele não fizer, alguém vai ter que fazer, e você muda de igreja e nunca consegue aquilo que está buscando, porque a sua fome não é de justiça, porque a sua fome e a sua sede não é de justiça, é de outras coisas, é de satisfação pessoal. A sua fome é de emoção, a sua fome é daquilo que enche os olhos. A sua fome é de um monte de gente, uma igreja grande. A sua fome é de se sentir bem entre as pessoas. Mas se a sua fome e a sua sede é da justiça de Deus, se estiver uma pessoa aqui nessa igreja, você vai ajoelhar, você vai dar glórias ao Senhor,
como se estivesse cheio. Por quê? Porque não vai fazer diferença para você se tem 1000 ou se tem uma pessoa. Buscar ao Senhor é você e Ele. Buscar ao Senhor é você e Ele. Tudo que era bom, o garoto rico fazia. Mas Jesus conseguiu identificar nele o que ele não conseguiria abrir mão. Jesus está identificando hoje, nessa noite, e eu sei porque o coração de cada um vai palpitar, e Jesus vai mostrar para você aquele Isaac, aquilo que é tão difícil de você largar, aquele pecado que é tão difícil de você parar com ele, aquela mania que é tão difícil de você se entregar, de você entregar. Deus vai mostrar para você. Nós ainda vamos abrir muito a Bíblia. Romanos 1. Versículo 22. Não, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Se eu busco a justiça de Deus, Deus me justifica, eu me torno justo. E sendo justo, Deus acrescenta fé em nós. Deus acrescenta fé, para que nós possamos cumprir a cada dia, independente do que pensem de você, independente do que o mundo fale de você, independente do que seja necessário para você estar mantido no emprego, independente do que é necessário para você agradar alguém, para se manter numa situação confortável. Mas vale agradar a Deus, irmão. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é não se envergonhar do Evangelho de Cristo? É aonde você vai, as pessoas notarem que você é diferente, notarem que você é de outro lugar. Mas hoje o Evangelho está tão parecido com o mundo, se conformou tanto com o mundo, adaptou-se tanto ao mundo, que não dá para perceber entre ímpios e cristãos. Hoje tem festa lá no Praça de Eventos. Não sei se é hoje, mas vai vir um cantor, um DJ gospel, que canta festa de crente. O que é festa de crente? Só que se Deus olhasse de lá de cima, eu duvido que ele veria uma dúzia de crentes. Eu duvido que ele veria uma dúzia de justificados. Eu duvido que ele veria uma dúzia de adorador verdadeiro. Porque no momento em que nós nos alegramos, buscamos satisfação, buscamos aquilo que nos deixa eufóricos, né? Nesse momento estamos agradando a nós mesmos. Estamos adorando ao homem e não a Deus. Deus não se alegra. Deus não se alegra com o cristão se conformando com o mundo.
Deus não se alegra com o cristão tomando a forma do mundo, se parecendo com o mundo, gostando das coisas que o mundo gosta, tendo as coisas que o mundo quer, fazendo as coisas da forma que o mundo gosta. Se o mundo gosta de rave, de funk, por que eu vou me conformar ao mundo? Porque eu quero agradar a mim mesmo. O meu Deus sou eu. O meu Deus é a minha carne. E eu adoro a Deus enquanto Ele puder fazer bem ao meu verdadeiro Deus, que é o meu corpo, que é a minha carne. Eu só adoro a Deus enquanto Ele puder trazer benefícios ao meu verdadeiro Deus, que sou eu. Onde quer que eu esteja, eu tenho que dar testemunho de Cristo, mesmo que isso faça com que as pessoas me vejam com outros olhos, mesmo que isso faça com que pessoas te excluam, mesmo que isso faça com que você seja criticado, mesmo que isso faça com que você seja tirado de alguma situação, de algum trabalho, de algum grupo, onde você tem tanta necessidade de agradar, para estar naquele grupo de pessoas. Isso acontece muito com o jovem. Ele quer agradar aquele grupinho, ele quer andar igual aquele grupinho, porque senão ele não consegue entrar. Então ele vai fazer tudo o que aquele grupinho está fazendo, não o que Deus manda. Se eu tenho fome de justiça, eu sou justificado. E sendo justo, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, e não pelo que homens me dão, não pelo que o meu corpo me dá. Lucas 6, 22. Estou chegando na metade. Olha a fome de justiça. Lucas 6, no versículo 22 até o 29. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederão seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Lembra do que eu falei? Se você se farta do que não é da justiça de Deus, vai chegar um momento em que você vai ter fome e não vai ter mais comida. Não vai ter mais aonde buscar, não vai ter mais aonde buscar da palavra. E eu não estou me referindo a fim dos tempos, a arrebatamento. Eu estou falando dos dias de hoje, porque as igrejas estão tão fechadas para o Evangelho de Cristo e abertas para as coisas do mundo, que é difícil de você entrar numa igreja e ouvir uma verdadeira palavra. A palavra não é para agradar o corpo, agradar a mente, agradar a carne do homem. A palavra tem que ser, como em Apocalipse fala, doce na nossa boca,
mas amarga no nosso ventre. É aquela palavra que você digere e ela começa a te dar dores, a te fazer pensar no que está acontecendo, nos seus erros. Feliz será quando estiver agradando primeiro a Deus e não ao homem. Mas se você não tem sido perseguido, criticado por servir a Cristo, alguma coisa está errada. Irmãos, se no seu trabalho, se na sua faculdade, na sua escola, se na sua casa, com seus vizinhos, você não é questionado com relação à sua crença, você não sofre uma exclusão por ser cristão, irmão, tem alguma coisa errada. Você está agradando a homens. Você corre o sério risco de estar agradando a homens. Aquele que se fartou de toda iniquidade ao ponto de dizer: eu não preciso mais. Terá fome e não terá aonde saciar. Às vezes nós chegamos a esse ponto na nossa vida. Nós achamos que não precisamos mais de Deus. Nós achamos que não precisamos mais. Porque se eu ficar em casa assistindo a igreja da plenitude, eu vou receber bênção. Se eu ficar em casa assistindo R.R. Soares, eu vou receber bênção. Meu irmão, você está recebendo porcaria. Está recebendo só o que não é de Deus. Deus, Ele está aqui. Você quer ouvir a voz de Deus, irmão? Leia esse livro em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus, porque isso aqui é a palavra, isso aqui é Deus falando com você. Não existe intermediário. Jesus morreu naquela cruz para que não existisse mais intermediário entre você e Deus. Ele é o seu sumo sacerdote. Você tem acesso liberado à presença do Senhor. Você não precisa de outro pastor, você não precisa de um intermediário, de um líder de célula para te fazer chegar à presença de Deus. Você chega à presença de Deus, dobra os seus joelhos e se quebrantando, porque Jesus se agrada de um coração quebrantado. Vamos abrir mais um. Mateus 5. A partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Nós devemos ser o sal. O sal, irmão, em pequenas quantidades, em pequenas pitadas, ele muda completamente o sabor de uma comida. Assim como nós estamos aprendendo na escola dominical, a nossa cosmovisão é perceber que nós somos como um iceberg, que mostramos apenas uma parte daquilo que realmente somos.
Mas um iceberg, quando ele chega em uma região, aquela água, ela muda de temperatura. Então todo o ambiente em volta daquele iceberg muda completamente. As plantas, os animais, os peixes, tudo muda. E o cristão, aonde ele chega, ele tem que ser um sal. Ele tem que fazer diferença. As pessoas têm que mudar de atitude quando você chega. Não você mudar de atitude. Não você se transformar, se conformar ao que o mundo espera. Não somos nós que temos que pegar sabor. Nós temos que dar sabor ao mundo. Assim como o iceberg, aonde a gente chega, o ambiente muda. Aonde chega um cristão, o ambiente muda totalmente. Olha, vamos parar de falar, fazer essa piadinha porque chegou um crente. Olha, vamos fazer outra coisa que acabou de chegar um crente. Eu tenho aqui um serviço que precisa fazer uma coisa que é ilícita. Ah, mas não dá para eu passar isso para o Walter, porque ele é crente, ele não vai fazer. Isso é mudar o mundo, porque você está lá. Mas na maioria das vezes somos nós que nos adaptamos, somos nós que nos conformamos com o mundo. Nós que fazemos a vontade do nosso patrão, nós que fazemos a vontade do nosso professor de faculdade, nós que fazemos a vontade daquele grupinho onde a gente está, e esquecemos de Deus completamente. Então somos um sal que não muda, que não tem sabor, que serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, está aqui. Se você não dá sabor aonde você está, você só vai servir para ser pisado pelos homens. Se a luz ficar num lugar baixo, escondido, essa luz também não vai servir para nada. Nós temos essa iluminação e todos nós estamos iluminados aqui porque essa luz está lá em cima. Se apagar tudo e colocar uma lâmpadazinha aqui embaixo, ninguém vai ser atingido por ela. Uma lâmpada tem que ficar no lugar de destaque. O cristão não pode ser agente secreto de Deus. Depois de 2 anos que você está numa empresa, você fala que é cristão e as pessoas, nossa, não sabia que você era cristão. Vergonha. Que vergonha. Quando o certo é você chegar num lugar, as pessoas olharem para você e falarem, esse vai me dar trabalho. Sabe a pessoa quando torce a boca quando vê você? Esse é um cristão. Um cristão que onde ele chega, tudo muda. Onde ele chega, o ambiente muda, a conversa muda, as vontades mudam. Somos no Brasil cerca de 43 milhões de evangélicos. E se a gente somar com os católicos, que são mais 120 milhões, ao todo 163 milhões de pessoas que professam a Jesus Cristo como Salvador, que acreditam em Jesus Cristo. 163 milhões. Isso é quase 70% dos brasileiros.
No entanto, nunca houve tanto aumento da violência, da perversão, do homossexualismo, da corrupção. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Que nós enchemos as igrejas e o mundo não muda. O Brasil não mudou. O Brasil está pior do que antes. Ah, mas eu sou cristão. Você é cristão da boca para fora. Você é cristão só dentro da igreja. Você é cristão, mas não tem influência sobre outras pessoas. As outras pessoas do mundo é que têm influência sobre você. Fome de quê que esses cristãos estão tendo? Fome de quê que essas igrejas estão dando a essas pessoas? Que comida que esses pastores têm dado a esses cristãos? Se nós não sabemos nem dar um obrigado, um bom dia quando a gente chega no serviço. Nós brigamos, conseguimos uma briga no farol porque alguém encostou no nosso carro. Nós fazemos tudo que o mundo faz. Nós somos iguais ao mundo. E como que nós queremos que Deus acrescente as demais coisas? Isso é hipocrisia sua. Estou terminando. Apocalipse 3. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja no mundo está igual a Laodiceia. A igreja no Brasil, se achando poderosa, se achando rica, se achando benfeitora, se achando toda poderosa, quando na verdade estamos agradando a outros deuses e não a Deus. Estamos fazendo com que o nosso Deus verdadeiro, que é o corpo, seja glorificado. Nós queremos culto com luzes, com danças, com efeitos visuais, porque isso agrada os nossos ouvidos, isso agrada os nossos olhos, isso agrada os nossos sentidos. Mas não adianta Deus nisso. Estamos em um momento onde os cristãos não estão tendo mais sabor e não estão sendo luz, só buscam suas próprias necessidades. E agora eu vou falar uma coisa frente à Cracolândia. Não sei se foi de propósito pela organização
organização do evento, mas para mim foi sem ter pensado nisso. Saíram da Estação da Luz e passaram em frente à Cracolândia. E não teve um grupinho de pessoas para entrar naquele lugar e falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam lá. Depois de 2 dias vem a parada gay, que tem mais cruz que a marcha para Jesus. E todo mundo fica revoltado. Não, porque estão falando mal do meu Jesus. Mas não estão defendendo Jesus. Não é aquele Jesus lá travestido. Aquele lá não é Jesus. Sabe onde é que estava Jesus? Lá na Cracolândia, enquanto todo mundo passava em frente. Achamos que somos o máximo, mas se não nos regeneramos, ouviremos a grande sentença de Deus. E agora, para acabar, Mateus 25. A partir do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e demos de comer, ou de sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e o hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Glória a Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: oh Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade eu vos digo que sempre que deixaste de fazer a uns desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É difícil perceber o que Deus espera de nós. E o que Ele espera de nós é muito diferente do que disseram quando te evangelizaram. É muito diferente do Jesus te ama que disseram quando estavam te evangelizando. Jesus, Ele quer mudança de vida. Ele quer entrega. Ele quer que você não se apegue às coisas do mundo. E mais do que isso, o que você tem, divide. O que você tem, dá aos pobres. Busca ajudar as pessoas. Busca estar agradando a Deus verdadeiramente, fazendo o que Ele quer. E o que Ele quer? Ele quer que nós tenhamos um coração quebrantado.
um coração que passa na rua, vê um mendigo, vê uma pessoa necessitada, vai lá e ajuda, vai lá e faz alguma coisa por ele. Não simplesmente dar uma moedinha, porque isso é esmola. Você ajuda pessoas, às vezes com um sorriso, às vezes com um abraço. Esses dias eu fui com a Marlene entregar algumas sopas lá no centro de Sorocaba, e um guarda municipal nos abordou, dizendo que não concordava com o que nós estávamos fazendo, porque aquelas pessoas não merecem, eles são maus, eles estão ali porque querem, eles são pessoas que você ajuda, eles não vão sair dessa situação. Aí eu falei para aquele homem o que era misericórdia. Quando nós erramos, a justiça do homem diz que nós não temos direito a mais nada. Nós temos que ser presos, nós temos que ser banidos, nós não merecemos nada. Mas a justiça de Deus, que vem com a misericórdia, diz: você merece ser morto? Pois eu tenho misericórdia da sua vida e não te deixo morrer. Você merece ser preso? Pois eu tenho misericórdia da sua vida e mudo a tua sentença. Eu creio que muitos aqui vão maquinar essa palavra na sua casa. Hoje, pessoas, eu creio que Deus tocou pessoas aqui nessa noite. Mas o mais importante é nós sabermos que Deus, Ele não aceita o Evangelho do jeito que ele está hoje. Se Jesus voltar e vier buscar a sua igreja, eu creio que muito poucos mesmo subiriam. Eu costumo falar aqui que em muitas dessas igrejas as pessoas seriam arrebatadas, seriam tiradas do meio deles e ninguém perceberia, de tão poucas pessoas que sumiram. Foi para o banheiro. Nós não estamos percebendo o que estamos fazendo com Cristo. Nós não estamos percebendo o que estamos fazendo com a nossa salvação. Nós temos que ter fome, vontade de buscar a Deus, curiosidade. Sabe o que quer dizer a palavra maná? Quando o povo do deserto recebia o maná de Deus, ele olhava para aquilo e falava: maná, o que é isso? A palavra maná quer dizer isso. O que é isso? Ou seja, a palavra de Deus, ela gera curiosidade, ela gera fome, ela gera vontade de saber, vontade de buscar, vontade de estar perto. Feche os olhos.